Olá pessoal, bem-vindos novamente, dando sequência à nossa disciplina. Então agora a gente vai começar a colocar a mão na massa em termos de projetos de controladores, né? De certa forma nós já fizemos projetos de controladores do tipo controlador do tipo proporcional, quando nós só fizemos o ajuste do ganho para que a gente conseguisse uma determinada resposta desejada, ou qual a faixa de ganho que o sistema se mantém estável, né? Ou qual é a faixa do ganho que nos dá uma ultrapassagem de 10%, 15%. Então, de certa forma, um primeiro controlador, um controlador do tipo proporcional, quando a gente faz só o ajuste do ganho, já foi estudado, né? Agora a gente vai avançar para mexer com mais parâmetros de ajuste, né? E daí de onde nós vamos desenvolver os outros controladores. O controlador do tipo proporcional integral, o controlador proporcional derivativo, que é o PD, o de avanço de fase, de atraso de fase, o de avanço e atraso de fase, que pode ser chamado também de PID, ou aproximadamente PID, que é proporcional derivativo integrador. Enfim, a gente vai desenvolver esses controladores agora. Tá? Então, a técnica que nós vamos estudar nesse momento é a sequência da técnica que a gente já vem estudando, que é o projeto por intermédio do lugar das raízes, né? Como sempre tenho dito, a gente vai aprender a aplicar essa técnica, lugar das raízes, para projetar controladores, e depois a gente vai aplicar a técnica do diagrama de Bode, né, ou resposta em frequência, que a gente vai utilizar os diagramas de Bode para projetar os controladores. Tá? São dois caminhos de projetar para a mesma finalidade, para o projeto de controladores. Né? São as técnicas que são estudadas nessa disciplina. Tá? Bom, o nosso ponto de partida agora... mencionando novamente, em relação ao controlador proporcional que nós estudamos até então, a gente não consegue atender muitos quesitos. Nós ficamos presos e dependentes do tipo de planta. Né? A gente viu que, dependendo da planta, nós poderíamos variar o ganho de 0 a infinito, que o sistema se manteria estável, porque o lugar das raízes nunca iria para o semiplano direito. Outra planta, às vezes o lugar das raízes vai para o lado direito. Então, nós tínhamos uma limitação. O ganho K só pode variar de tanto a tanto. Mais do que isso não pode variar, senão o sistema se torna instável. Né? Esse é um tipo de problema. A gente fica, naquele sistema, nós dependemos do tipo da planta. E aí nosso controlador fica limitado a determinadas variações. Além disso, outros requisitos como transitório, como resposta transitória, nem sempre é possível. Nós queremos, por exemplo, vamos só para ilustrar melhor aqui o que eu estou falando. Vamos supor que nós tenhamos uma planta do tipo um polo aqui, dois polos, e outro polo aqui. Tá? E daí a gente já sabe, já fez que vários lugares das raízes se juntam aqui, sobe aqui por essa síntota, sobe aqui por essa síntota, vem para cá, né? Aí, nós sabemos que podemos variar o K de 0 a infinito, que esse sistema nunca vai ser instável, porque ele está sempre aqui no semiplano esquerdo, então isso é uma boa. Né? Por outro lado, se eu estou sobre o eixo real aqui, o lugar das raízes, o polo dominante é esse polo aqui de primeira ordem. Né? Aliás, esse aqui é o dominante. Então a resposta predominante aqui, enquanto estou aqui, ela vai ser uma resposta desse tipo aqui, de primeira ordem, com um determinado tempo aqui de assentamento. À medida que eu aumento o valor do ganho K, eu estou vindo mais para cá, então eu estou levando esse polo um pouco mais para cá, eu estou afastando aqui do eixo imaginário, então eu estou tornando o sistema aqui um pouco mais rápido. Tá? Deixei ele diminuir o tempo de assentamento. Chega um momento aqui que eu começo a só oscilar aqui, e aí o sistema fica mais oscilatório. Tá? Por mais que eu aumente o ganho, só vai aumentar a oscilação, tá? E o pico vai aumentar também, a ultrapassagem aqui aumenta, né? Ela vai aumentando à medida que eu vou tendo esse ângulo aqui que está relacionado com o coeficiente de amortecimento, né? À medida que ele aumenta, a ultrapassagem aumenta também. E eu não consigo levar mais para a esquerda. Portanto, o tempo de assentamento que está relacionado com essa distância aqui, né, que o tempo de 2%, que é 4 sobre essa distância aqui, a gente chama de ρ, ou podemos chamar também de parte real dos polos, né?
não vai ficar mais rápido, vai estabilizar sempre nesse ponto aqui. Né? Se por um acaso eu tivesse um requisito de projeto que vamos supor aqui, eu tenho esse afastamento aqui vamos supor, esse valor aqui vamos colocar 2, por exemplo, aqui é 2. Né? Então o tempo de assentamento de 2% seria 4 sobre 2, estaria dando em 2 segundos. Isso daqui seria 2 segundos. Se eu tivesse um requisito de projeto que me dissesse, eu preciso um tempo de assentamento de meio segundo. Meio segundo eu precisaria, que fosse aqui, 0,5. Aqui eu já precisaria assentar o sistema. Portanto, eu precisaria de um afastamento dos polos dominantes em relação ao eixo imaginário, tempo de assentamento, né? Eu só troco aqui, né? Troco o ρ aqui pelo ts, ficaria 4 dividido por 0,5, dá 8. Então, esse lugar das raízes teria que passar aqui para 8, mais ou menos aqui. Eu teria que dar um jeito do lugar desses polos dominantes aqui que estão se movimentando com a variação do ganho K, eles teriam que estar dessa linha para cá, para que fosse mais rápido do que 0,5 segundos o tempo de assentamento. Mas com esse sistema aqui é impossível, né? O lugar das raízes não passa por lá. Só com a variação do ganho K eu só consigo me movimentar nessa faixa. Então eu não tenho liberdade para projetar e atender todos os requisitos, esses requisitos necessários. Nesse caso, eu tenho que projetar um controlador diferente, tá? Que faça com que o lugar das raízes, eu consiga entortar o lugar das raízes para lá. Essa é uma possibilidade. Nesse caso, por exemplo, o lugar das raízes, no controlador eu posso projetar ele para que tenha um zero aqui, por exemplo. Tá? Se tiver um zero aqui, ou pode ser um zero aqui, digamos. Daí aqui vai ser o lugar das raízes. O novo lugar das raízes, eles se juntam aqui, ele vai fazer isso aqui. Vai fazer isso aqui. Um polo vem para esse zero. Temos dois polos, um zero, então temos um zero, outro zero no infinito. Um polo busca esse zero, outro polo vai buscar aquele zero lá no infinito. Tá? Agora sim eu consigo ajustar o ganho, eu pego o ganho, vou aumentando, até que chegue aqui. Pronto, a partir desse ponto aqui, eu já estou com os polos à esquerda aqui desse ponto. Então, o tempo de assentamento já vou conseguir chegar mais próximo do tempo de assentamento, de atender esse requisito aqui. Vou conseguir acelerar a resposta. Nesse caso, depois a gente vai ver que esses polos dominantes vieram aqui, mas ficou um zero aqui dominante. Né? Esse zero aqui a gente vai ver depois que ele causa um efeito de pico aqui na resposta. Né? Mas aí a gente vai ver a técnica com uma filtragem de entrada que a gente consegue eliminar ele e deixar o sistema de segunda ordem dominante aqui. Né? Mas isso a gente vai desenvolver ao longo do assunto. Tá? O que eu quero dizer é que o que a gente havia feito até então, nós estamos presos ao que a planta nos dava. O lugar das raízes era fixo pela planta, pelo modelo do sistema. Os controladores que a gente vai colocar, que nós iremos colocar a partir de agora, continua com aquele ganho K variando, porque a gente precisa navegar aqui no lugar das raízes. Mas a gente vai colocar polos e zeros no controlador de forma que a gente consiga distorcer ou modificar o lugar das raízes para que ele passe pelo ponto que nós desejamos. Aqui eu dei um exemplo simples, só dei um tempo de assentamento de 0,5, daí por esse requisito me diz que os polos têm que estar à esquerda do 8 aqui. Então tem que dar um jeito de levar o lugar das raízes para lá. Tá? Aí tem mais o critério, isso é o de tempo de assentamento. Tá? Mas quando eu faço isso, se eu colocar o ganho aqui, isso aqui, esse ponto aqui, vai me dar um determinado coeficiente de amortecimento. Nós já estudamos isso, né? O cosseno desse ângulo dá o coeficiente de amortecimento, né? E isso aqui vai nos dar uma determinada ultrapassagem.
Tá? Que pode ser um outro requisito de projeto. Daí, eu olho aqui e falo, não, atendeu o meu tempo de assentamento, tá? Mas essa ultrapassagem está muito grande. Não está no valor ainda que eu preciso de uma ultrapassagem menor do que isso. Eu preciso que essa ultrapassagem fosse menor. Aí eu vou ter que modificar esse lugar das raízes. Por exemplo, eu posso puxar esse zero um pouco para cá. Tá? Aí esse lugar das raízes, ele vai fazer isso aqui, ó. Talvez ele faça isso aqui. Bata agora aqui, venha para cá, venha para lá. E aí agora eu atinjo de novo à esquerda do 8 o tempo de assentamento de 0,5 segundos. E antes o amortecimento que era pequeno, né? Agora ficou bem mais amortecido. Aumentei aqui o amortecimento, logo a ultrapassagem diminuiu bastante. Diminuiu daquele, vai diminuir proporcionalmente aqui a esse ângulo aqui. Né? O P pela equação que nós já sabemos calcular. Percebe, então, que a gente consegue movimentar, ajustar o lugar das raízes para atender tempo de assentamento e ultrapassagem. Tá? Então, esse é o ajuste da resposta transitória. Tá? Além disso, estou olhando aqui a resposta transitória. Então, esse é o ajuste. Além disso, nós temos o erro em regime permanente desse sistema, que também pode ser um requisito de projeto. Então, além de atender a resposta transitória, eu posso estar interessado em atender o erro em regime permanente. Né? Nós vamos voltar a comentar sobre isso, mas já vamos aproveitar aqui o gancho. Vamos supor que aqui seja o valor desejado, que o sistema estabilize. Né? Eu estou pedindo para uma referência, saia desse valor, a posição da antena saia dessa posição e pare nessa posição aqui. Eu aceito uma determinada ultrapassagem, que ela oscile um pouco, volte, e que ela estabilize, pare num tempo de tantos segundos. Né? Então, eu aceito que tenha um erro de tantos graus, ou não aceito, ou não quero erro nulo, não quero aceitar nenhum erro. Mas vamos supor que o meu controlador não esteja adequado, eu passo ele, oscilo e estabilizo num ponto fora. Né? Então, sai da posição original, se direciona para a posição desejada, passa da posição desejada, retorna, oscila um pouco, estabiliza aqui. Então, aqui, isso daqui a gente sabe bem que é a ultrapassagem percentual. Esse aqui é o que nós conhecemos, que é o nosso tempo de pico. Aqui, parou de oscilar, em 2%, a gente vai começar a utilizar o 5%. Tá? Tempo de assentamento de 5%, o de 5% é 3 no lugar de 4. 4 era para 2%, 3 é aqui de 3 sobre a parte real, ou zeta ômega n. E essa diferença entre o valor desejado e o valor real é o erro. Tá? Que o requisito do projeto pode nos dizer, eu aceito um erro de 2%, ou eu aceito um erro de 5%, ou eu quero erro nulo, não aceito nada de erro. Então, são os requisitos. Isso resume praticamente todo os requisitos de projeto existentes no que nós estamos interessados. Tá? Resposta transitória e erro em regime permanente. Tá? Bom, então vamos iniciar com um exemplo para a gente começar a exercitar isso aqui. Tá? Vou apagar aqui. Vamos dar sequência. Na última videoaula eu havia comentado que eu retornaria na semana passada ainda com uma outra videoaula, com essa videoaula, só que não consegui, pessoal, gravar. Então estou gravando hoje, segunda-feira, e daí já vou disponibilizar para vocês. Né?
começar com isso daqui, exemplo. De frequência ou velocidade. Projeto controle de frequência e velocidade de uma hidrelétrica, tá? Então vamos fazer o controle da velocidade ou da frequência gerada por uma hidrelétrica. A gente sabe que a água cai na turbina de uma hidrelétrica, gira a turbina, acoplada a essa turbina tem o eixo do gerador. É um gerador, vocês estudaram conversão de energia, é uma máquina, geralmente é uma máquina síncrona, então ela tem que gerar a frequência, dependendo do número de polos, o eixo tem que gerar numa frequência fixa, né? E aí, nos terminais do gerador, gera determinada tensão com uma frequência proporcional à velocidade de rotação do eixo, né? Dependente do número de polos. Então, para essa frequência elétrica, no nosso caso aqui, que a gente está no Brasil, a gente utiliza 60 Hz. Então, tem que gerar uma frequência elétrica na velocidade de 60 Hz. Né? Vou desenhando aqui o esquemático da nossa usina. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui o lago, a barragem, primeiro. Alguma coisa assim. Então aqui é a barragem, aqui formou o lago, que está cheio de água. Aqui é a coleta, né, o coleta da água, por onde entra. Né? Aqui terá a válvula. Né? Que ela fecha para interrompe a passagem de água ou abre, permite a passagem de água para a turbina. Então, aqui é isso daqui é essa válvula que é o distribuidor, distribui água para a turbina. Distribuidor. Tá? A água entra aqui na turbina. Daí aqui dentro da turbina, né? E ela gira com o eixo aqui, né? Então a água desce, bate aqui, tem o caminho de passagem, turbina gira, que é a saída da água. Aqui tem um eixo acoplado ao gerador. Né? Vou apagar isso. E aqui então tem o gerador. Da onde sai
a tensão trifásica, né? Gerador trifásico síncrono. Aqui para sair os 60 Hz, né? O que acontece? O que a gente quer controlar aqui, né? Quando os consumidores aqui aumentam a demanda de energia elétrica, bota mais carga na rede elétrica, né? É uma questão de conservação de energia. Então, você está demandando mais energia elétrica. Para que a conservação de energia seja possível, você tem que introduzir mais energia mecânica, né? Em outras palavras, quanto mais energia, ou mais potência é demandada da rede elétrica, fica mais pesado o eixo do gerador para girar. Você tem que colocar mais torque aqui no eixo do gerador, né? Para que isso seja possível, você tem que abrir aqui o distribuidor e permitir que entre um volume maior de água aqui, tem uma vazão maior, porque daí vai descer com mais força e vai ter a força suficiente para girar a turbina, que vai dar o torque aqui. Se você não abrir e deixar passar mais água e demandar mais aqui, isso aqui começa a ficar pesado e começa a girar mais lentamente. Quando começa a girar mais lento, essa frequência de 60 Hz é uma máquina síncrona, vai perder o sincronismo e vai entrar em colapso, né? Primeiro que essa frequência vai cair e aí ela vai colapsar, né? Então, a gente tem que manter esse equilíbrio de energia mecânica e elétrica, né? Os torques aqui têm que ser compatíveis. O contrário também é verdadeiro. A partir do momento que chegou de madrugada, né, os consumidores diminuíram a demanda por energia elétrica, começou a desligar a carga aqui da elétrica, começa a ficar mais leve o eixo para girar. Se você manter a mesma vazão que tínhamos antes aqui de água, essa turbina aqui vai embalar. Vai embalar essa frequência, vai subir de 60 Hz, 61, 62, 65, 70 Hz. Daí também vai perder o sincronismo a máquina, né? Então, esse distribuidor aqui tem que aumentar e diminuir para fazer as compensações necessárias nas perturbações de carga elétrica para que ele se mantenha constante aqui os 60 Hz, né? Claro, existem mais ajustes finos, tem freios aqui envolvidos, tem outros controladores, não é somente esse aqui numa hidrelétrica. Mas esse é um controle importante e pesado que é necessário ser feito, tá? Bom, então, o que nós temos aqui? A interpretação de novo desse sistema, né? Nós temos isso daqui, tá? Isso daqui é o distribuidor. Aqui é o gerador. E aqui é a turbina. Nós temos... O que nós queremos controlar aqui? Esse nosso controlador, ele é para manter os 60 Hz constante. É isso. Nosso objetivo é esse. Então a gente monitora a frequência. Está em 60 Hz, então o atuador fica paradinho aqui. Começou a cair os 60 Hz, abre aqui o distribuidor para passar mais água, para vir com mais força. Daí vai vir mais força, ele vai embalar, vai recuperar os 60 Hz. Subiu os 60 Hz, o distribuidor fecha um pouco para diminuir a vazão de água, para dar menos torque e daí girar um pouco mais lento e baixar a frequência e voltar para os 60 Hz. É isso. Então, graficamente, em termos do que nós fazemos em termos feitos de sala de aula, nosso objetivo é manter os 60 Hz aqui. Isso aqui é nosso 60 Hz, né? A frequência, nós podemos utilizar duas estratégias. Seguir a referência. Nós podemos colocar que a nossa referência é 60 Hz, e aí nós vamos seguir a referência de 60 Hz. Ou podemos utilizar outra estratégia. Nós podemos ter como referência a variação de frequência. No lugar de a gente medir a frequência, a gente pode medir variação de frequência. E aí a nossa referência seria zero de variação de frequência, delta ômega igual a zero. Então a gente pode escolher isso, tá? Então se eu coloco frequência de 60 Hz ou
posso escolher esse parâmetro aqui, ômega igual a 60 Hz ou delta ômega igual a 0 Hz. Né? Essas são as referências. Então, se eu escolhi variação de frequência de 0 Hz, se cair de 60, cair para 55, eu tive um delta ômega de menos 5. Ou se subir a frequência para 70, eu tive um delta ômega de 10. Né? É a diferença. Enfim, então se nós olharmos para ômega, isso aqui é 60. Se nós olharmos para delta ômega, isso aqui é 0. Né? E aí, nós temos a nossa frequência, que está vindo aqui. Né? Em algum momento, digamos, deu uma entrada de carga aqui, pesou no sistema. Então, nesse instante aqui, por exemplo, entrou carga, uma carga a mais, tivemos uma variação de carga. Aí, o que nós esperamos do controlador? Quando teve essa resposta, obviamente, essa frequência vai cair um pouco, né? Mas o objetivo é que o nosso controlador consiga se recuperar, abra essa válvula, desça mais água e a rotação se recupere e ele retorne aqui a esse ponto, tá? Então, isso daqui vai ser o nosso tempo de assentamento. Aqui vai ter uma determinada variação máxima, que é a ultrapassagem que vai ter. E a partir disso aqui, nosso objetivo aqui nesse caso aqui é ter erro nulo. Né? Nosso principal objetivo aqui é ter erro nulo. A gente quer que ele esteja sempre a 60 Hz. Erro em regime permanente nulo. Né? É o que aconteceu. Voltou aqui exatamente para 60 Hz ou variação de 0 Hz. Né? Observe que nós estamos falando já de duas coisas aqui. O que eu havia comentado lá na primeira aula? Quando a gente projeta controlador, a gente projeta o controlador para seguir uma referência ou a gente projeta o controlador para a perturbação. Nesse caso aqui, o que é a referência? A gente quer que a frequência siga. Tem duas estratégias. Ou siga os 60 Hz, que é referência, ou siga a variação de frequência de 0 Hz, que pode ser outra referência. Isso é seguir, projetar o controlador para seguir essa referência. O outro é projetar o controlador para rejeitar perturbação, que é o que nós faremos agora. Nós temos variações de carga, que são perturbações, que pode causar variação aqui na frequência ou na variação de frequência, que é isso aqui. Então o que aconteceu aqui foi uma perturbação, teve um degrau de perturbação. Né? Isso aqui foi um delta, vou chamar um delta P, uma variação de perturbação. E aí nós tivemos essa variação delta ômega aqui de variação. Tá? Bom, vamos modelar esse sistema. Essa é uma das coisas importantes, né, e complexas, modelar um sistema nas partes mais complexas que tem do projeto de controladores. Tá? E a gente não exercita tanto porque é quase impossível a gente ficar modelando todos os sistemas físicos existentes. Então, por isso tem a física que dá os conceitos, os princípios, e depois, para cada sistema, a gente tem que correr atrás e conseguir desenvolver um modelo fiel. Tá? Bom, nesse sistema, vamos começar aqui pelo atuador. Tá? Isso, o atuador. Aqui abrir e fechar a válvula, acho que está claro, né? Que é aqui que acontece a atuação. É aqui que nós atuamos, abrindo e fechando, né? Então é o nosso atuador. Bom. Aqui vamos pegar aqui, começar aqui pelo atuador. No atuador,
Vou colocar graficamente primeiro. Nós temos uma determinada vazão aqui, sei lá, 500 litros por segundo, tá? Daí vamos dar um degrau na atuação, vamos abrir a atuação aqui instantaneamente, sei lá, de 50%, um degrau. Aplicamos um determinado degrau aqui na atuação. Então, tinha uma determinada abertura e nós instantaneamente abrimos para um outro valor, né? Essa vazão que estava em 500 litros por segundo, ele não salta de 500 para, por exemplo, para 800 litros por segundo instantaneamente, né? O comportamento desse sistema aqui, né, a gente tem uma abertura para cá. Essa abertura ela tem um comportamento do sistema de primeira ordem. Ela faz isso daqui e estabiliza num outro patamar, 800 litros por segundo, por exemplo. Esse é um comportamento físico desse sistema aqui, tá? Bom, matematicamente, isso daqui é um sistema de primeira ordem, então a gente consegue traçar aqui o tal, né, tal, que isso daqui é 66% da resposta, enfim, a gente consegue, a partir desse ensaio aqui, ou da modelagem matemática que poderíamos fazer do sistema de fluido, né, isso aqui vai resultar numa planta desse tipo aqui. Eu vou colocar que a variação da distribuição em relação à válvula, tá? Aqui vamos colocar, isso aqui é a nossa válvula do distribuidor, né? Eu variei a válvula, como que varia a distribuição, né? A vazão que entra aqui na turbina. Vai ter um comportamento desse tipo aqui. Isso aqui são valores reais de hidrelétrica, tá? Dependendo do tamanho dela. 1 mais S. Aqui seria tal S, né? Aqui a gente vai chamar da constante TA. Essa é a constante de abertura da válvula. Ou a constante do atuador. Tá? Então tem esse comportamento aqui, por uma determinada atuação, como que se comporta por uma determinada variação na válvula, como que se comporta a variação da distribuição de água aqui na turbina. Tá? Se mostra assim, fiz uma variação na válvula assim, aconteceu uma variação na distribuição de água assim, né? Essa é a interpretação física dessa modelagem do atuador, né? Depois que a água passou aqui, ela entra na turbina, né? Daí vem o comportamento da turbina. Se tiver como que se comporta a rotação aqui da turbina, a variação aqui do eixo, dessa velocidade angular, quando tem uma variação na distribuição que entra de água, né? Bom, por uma variação da velocidade, como que varia a velocidade da turbina por uma variação da distribuição de água? Aliás, desculpa, eu não posso dizer variação de velocidade aqui, porque essa velocidade depende dessa carga aqui, da carga do eixo. Aqui não é a distribuição da velocidade. Como que é a distribuição do torque aplicado aqui? A potência mecânica envolvida aqui nesse eixo da turbina, tá? Vamos trocar aqui. Potência mecânica, nem é PW. Aí. Então, quando deixo entrar mais, quando eu vario a distribuição de água, como que varia a potência mecânica aqui, né, o torque no eixo da turbina. Isso daqui varia dessa forma aqui. Ele vai ter um zero por uma constante, vamos chamar de T ômega. Um sistema composto por um zero.
E olha, esse zero está no semiplano direito do sistema, dividido por S vezes essa mesma constante aqui, só que dividido por 2. Tá? Esse é o comportamento. Tá? Isso aqui dá um comportamento interessante. Isso daqui que representa esse zero no semiplano direito. Tá? Vamos supor que a distribuição estava, agora um degrau de distribuição, estava em 500 litros por segundo e saltamos instantaneamente para 800. A gente sabe que não acontece isso, mas para modelar esse sistema a gente faz isso. Dá um degrau aqui, entende como que se comporta aqui a variação no eixo. Então vamos supor que sabe que não é possível isso, né? Mas matematicamente é para modelar o nosso sistema. Sai de 500 litros por segundo e salta para 800 litros por segundo. A distribuição de água na turbina. Como que acontece a variação da potência mecânica no eixo? A variação da potência mecânica no eixo inicia, como esse sistema aqui, ó, esse tal aqui é maior, inicia pela atuação desse zero sem plano direito. Tá? Se vocês equacionarem isso aqui, fizerem transformada inversa Laplace, obter a expressão temporal e plotar isso, vocês vão ver que ele vai ter um comportamento dessa forma aqui. Deixa eu ver se eu passo para outra cor. Potência aqui, o delta P ômega, ela vai vir para baixo e depois vai subir e vai estabilizar. Então ele vai ter esse comportamento de primeira ordem, vai dominar, primeiro vai iniciar esse cara que está dominando a resposta, então ele vai iniciar para baixo, e depois esse aqui assume e volta a responder dessa forma aqui. Tá? Interpretação física do zero no semiplano direito. Né? Se tirar esse aqui, é claro, é um S na menos alguma coisa e aqui é um S mais alguma coisa. Então esse zero está no semiplano direito. Né? Significa essa saída negativa aqui é que aqui tem uma vazão que está descendo e tocando essa turbina. Né? Então, no momento que a gente abre aqui a válvula para descer um volume maior, é como se você desse, naquele instante de tempo, um espaço maior para a água circular. Mas a água tem a sua viscosidade, né? Ela não vai ocupar todo o espaço instantaneamente. A água vai aumentando aquele volume e vai preenchendo aquele volume aos poucos. Então, logo que você abriu o distribuidor, você aumenta um espaço que ainda não é ocupado pela água. E isso acaba diminuindo a pressão na turbina e a velocidade da turbina, ela inicialmente cai. Ela diminui um pouco o torque dela. O torque, né? Porque o torque está relacionado com a frequência, aqui com a carga também vai cair a velocidade consequentemente, né? Mas logo em seguida que a água logo consegue preencher todo aquele volume e descer um volume maior, já que foi aberto o distribuidor, aquilo ali vai dar força novamente, vai empurrar e vai fazer com que ele recupere o torque e ainda passe a ter um torque maior do que antes, porque agora tem um volume maior de água passando. Né? Então, essa parte negativa aqui de diminuir o torque corresponde àquele momento só que abriu a válvula um instante curto de tempo, que criou aquele espaço vazio dentro aqui do encanamento, da tubulação, né, aqui da coleta, e aí caiu a pressão da água. Né? Mas logo em seguida vem todo o volume da água preenchendo esse espaço e aí ele se recupera. Né? Então, fisicamente, é esse o comportamento aqui do sistema, representado matematicamente por essa forma, tá certo? Então, isso aqui dá uma característica importante a gente entender sempre, que aparecer zero no semiplano direito, a gente vai ter esse efeito. Inicialmente, o sistema se comporta ao contrário do que nós desejaríamos. Tá? Se a gente quer uma atuação para aumentar, inicialmente ele sai diminuindo para depois recuperar. Se nós temos uma ação para diminuir, inicialmente ele aumenta e depois cai. Né? Contrário, então, vamos colocar ao contrário para ver como isso acontece.
A hora que nós fecharmos a válvula aqui, a gente comprime a água e aí ela desce com mais pressão, aí ela subiria o torque. Só que depois vai diminuir a vazão e aí a torque vai ficar abaixo do que nós tínhamos anteriormente, né? Fica ao contrário desse sistema se nós estivéssemos fechando o distribuidor. Bom, distribuidor, agora vamos para o gerador. Esse é o atuador, esse aqui é o turbina. E agora o gerador. O gerador é um sistema simples. Ele tem uma constante de construção do gerador, a gente vai modelar por um sistema bastante simples, uma constante de geração. Isso daqui é um ensaio que o fabricante nos dá, tem um dado dele, e por uma constante de tempo, né? O que acontece? Se nós dessemos um degrau de rotação aqui, ou um degrau de torque aqui no eixo do gerador, também não é instantâneo aqui a variação na frequência, ela tem um determinado comportamento, né, também de sistema de primeira ordem. Se nós tivermos uma variação de potência no eixo do motor, como que seria variável de saída a variação de frequência para uma determinada variação de carga ou de torque aqui no eixo do motor. Ele vai se comportar como um sistema de primeira ordem, uma constante construtiva do motor, do gerador, aliás, dividido por 1 mais S vezes uma constante de tempo aqui do gerador. Né? Isso daqui nos dá uma representação assim. Se nós dermos um degrau de torque aqui no gerador, no eixo, tem toda a inércia aqui envolvida desse sistema, né? Ela não vai saltar de 1000 RPMs para 1500 RPMs instantaneamente e aí a frequência saltar de 60 para tantos Hz. Ela vai ter uma inércia desse sistema aqui até chegar naquela velocidade. Então, o sistema de primeira ordem tem um comportamento dessa forma aqui, né? Essa resposta aqui do gerador. Isso é meio óbvio, né? Que teria esse comportamento. Modelamos os três sistemas aqui. Distribuidor, turbina e gerador, tá? Bom, agora vamos encaixá-los num diagrama de blocos, né? Para onde que a gente vai? Vamos colocar aqui embaixo. Agora vem a parte importante. Então nós temos, entrando aqui no distribuidor, né, uma variação de vazão. Aliás, a nossa atuação, uma variação na válvula, que abre e fecha. Nós temos aqui o nosso... desenhar mais para baixo. A variação na válvula. Aqui vem o distribuidor com essa função de transferência, 1 sobre 1 mais S vezes período de amostragem. Então, saímos aqui com uma variação por uma variação de válvula. Qual que é a variação da distribuição de água? Essa variação de distribuição de água entra na turbina. Como que se comporta dependendo da variação de distribuição de água dentro da turbina, nós teremos aqui uma variação da potência mecânica no eixo da turbina. Dado por essa expressão aqui, 1 menos S vezes T ômega, dividido por 1 mais S vezes T ômega, dividido por 2. Tá? Isso daqui aqui dentro. E agora, o que a gente faz? Aqui nós temos o nosso gerador. O gerador está aqui.
com essa expressão, Kg, constante do gerador, dividido por 1 mais S vezes a constante de tempo do gerador, nosso tal do gerador. Né? Aqui entra variação de carga no eixo e sai variação de frequência do gerador, né? Que a gente quer que seja 0 Hz, a gente não quer que tenha variação de frequência no eixo do gerador. Né? O problema aqui no gerador é o seguinte: nós temos dois sistemas mexendo na potência mecânica dele, na carga, no torque dele, né? No eixo. Ou a turbina que força a girar para um lado, e a carga elétrica que freia, ou seja, um torque oposto, o torque oposto ao sentido de giro da turbina. Né? Então a turbina força o gerador a girar para um lado, conforme eu vou colocando mais carga elétrica aqui, vai pesando, é um torque que vem se opondo à variação de carga. Então sempre que eu colocar e tirar carga aqui elétrica, eu posso enxergar como uma perturbação de torque no eixo do gerador. Né? Eu comentei no início da aula que o gerador funciona assim: a gente coloca mais carga elétrica, pesa o eixo, né? Tira a carga elétrica, alivia o eixo. Então tem a carga elétrica afetando no torque do eixo, assim como tem a turbina fazendo com que também fazendo girar o eixo. Então se temos por um lado aqui uma potência mecânica provocada pela turbina, fazendo com que o eixo gire para o sentido positivo, à medida que eu colocar um torque elétrico, uma carga elétrica aqui, eu vou ter uma variação de potência elétrica, né? De carga. Aqui é a nossa carga elétrica, né? Que faz com que a variação de potência suba ou diminua, a potência líquida aqui no eixo do gerador aumente ou diminua. Né? Então, se eu tenho mais potência mecânica da turbina, vai girar mais rápido o eixo. Se eu colocar mais potência elétrica, mais carga, a tendência é diminuir a carga aqui e aí diminuir a rotação. Né? A ideia é que a gente consiga sempre essa potência mecânica seja igual a essa potência de carga aqui, ou compense isso daqui, para não ter variações, né? Bom, então esse é o nosso sistema, só que isso daqui é um sistema realimentado, a gente quer controlar. Só recapitulando então. A variação da frequência elétrica, que eu quero que seja nula, 0 Hz, ela vai acontecer quando a variação da potência mecânica for igual à variação da potência mecânica de carga. Né? Então, se eu tiver uma variação de potência aqui da carga, eu tenho que causar uma variação de potência mecânica aqui igual, porque daí eu compenso. Eu compenso ela e aqui se mantém girando sempre na mesma rotação. Se eu manter sempre na mesma rotação, o meu delta ômega é 0. Eu mantenho sempre os 60 Hz, né? Então, aumento ou diminuo a potência aqui, eu tenho que aumentar ou diminuir a potência aqui. Como que eu faço isso? Aumentando e diminuindo aqui, pelo atuador, abrindo e fechando o distribuidor aqui, abrindo e fechando essa válvula, né? Então, essa é a variação de velocidade. Tá fraca aqui minha caneta, né? Aqui eu vou comparar na referência, tá? Aqui vai ser o delta ômega de referência, tá? Que no nosso caso aqui, eu quero que seja 0 Hz, para que não tenha variação de frequência, tá? Aqui que fica claro a estratégia que a gente está utilizando, né? Poderia, no lugar de delta ômega, colocar ômega só, e aqui teria que colocar um ômega de referência. Eu colocaria um ômega de referência igual a 60 Hz. Né? Daí seria para seguir a referência. Só que daí eu teria um passo a mais na análise. Quando eu coloco delta ômega, 0 Hz, então eu já sei que essa referência aqui é 0. Se isso é 0, eu já posso eliminar esse bloco aqui e já emendar diretamente aqui, tá? Então esse é um problema que nós estamos trabalhando, que é de
rejeitar a perturbação. Não é um problema de seguir referência, tá? A gente vai trabalhar, a maior parte dos exercícios que nós trabalharemos é para seguir os parâmetros de referência. E esse aqui é interessante porque a gente já trabalha aqui como rejeitar perturbação, tá? Projetando o controlador para rejeitar perturbação, tá? Bom, então, agora nosso problema está posto em ordem. Como comentei com vocês, essa parte aqui é uma parte mais árdua até da engenharia de controle, que é essa modelagem, entender o sistema, conseguir colocar esse bloco aqui, validar isso daqui para que isso aqui estejam valores reais, tá? Aproveitando, já vou colocar aqui, esses parâmetros aqui, nós temos a constante de atuação aqui é 0,1 segundo. A constante aqui do distribuidor, da turbina a constante de tempo da turbina é 2 segundos. Vê que ela é mais lenta do que a válvula. A constante de tempo do motor, do gerador, aliás, é 20 segundos. E a constante do gerador, constante de tempo, e a constante mecânica, a constante elétrica, né, eletromecânica do gerador é 120, tá aparecendo ali, tá, Hertz por megawatt. Apareceu, né? Bom, vou pausar aqui para apagar o restante aqui para a gente dar sequência no nosso desenvolvimento. Bom, seguindo então, o objetivo aqui não deixar variar a frequência. Então, para variações de carga, manter a frequência sempre sem variação, ou seja, nosso requisito de projeto agora é erro nulo em regime permanente. Nós queremos que a variação delta ômega siga a referência, seja 0 Hz de variação de frequência, tá? Então, erro nulo em regime permanente é o objetivo do nosso projeto. Vamos tentar fazer esse projeto, atingir esse requisito de erro nulo em regime permanente, projetando um controlador proporcional, que é o que vocês já estudaram, o que nós já estudamos ao longo da disciplina, tá? Bom, para isso, nós podemos redesenhar esse sistema aqui, ó. Então, nós temos essa variação aqui, delta, aqui é a nossa variável de saída, delta ômega, tá? Então, nosso delta ômega está ali. Vou colocar direto aqui, nosso delta ômega é a nossa variável de saída. Temos aqui o gerador, KG já substituindo, 120 sobre 1 mais TG 20 segundos, né? 20 vezes S, nosso tal S aí, né? Como entrada temos esse bloco aqui, né? O delta P e temos menos aqui a perturbação, que é a carga, né? E mais temos a variação aqui da potência mecânica, né, ocasionada pela turbina. Daí na turbina temos 1 sobre S da ômega, aqui 2, né? Então fica 1 menos 2 vezes S dividido por 1 mais 2 sobre 2 dá 1, né? 1 sobre S aqui. Vem para cá.
Estou desenhando ao contrário, né? Daí era isso aqui, daí agora vem estou vindo aqui PM, 1 sobre S mais 1 sobre 1 mais S constante do atuador, que vale 0,1, né? 1 sobre constante do atuador 0,1 vezes S. Né? Chegamos aqui, né? Então aqui nós tínhamos o ΔD e aqui temos a variação da válvula. Isso aqui é 0 Hz, né? Então isso aqui é 0, a gente pode esquecer esse negócio aqui. E aqui tem um menos que entra lá no ΔΩ, né? Então temos um menos 1 aqui. Vou colocar menos 1 assim por causa desse menos aqui. Vezes o ΔΩ. O ΔΩ está aqui. Aí. Então nós só redesenhamos essa estrutura. Isso aqui passou a ser nosso canal direto para perturbação. E aqui ficou todo o nosso sistema aqui ficou na realimentação, né? Isso. Mas aqui ainda tem... Tá. Esse sistema aqui só foi redesenhado dessa forma aqui. O que nós queremos? Eu posso ainda mexer um pouco nisso daqui para melhorar essa representação, né? Eu posso fazer o seguinte. Esse menos aqui, ó, porque aqui está invertida, né, a alimentação. Não está no padrão que a gente está acostumado, mais e menos. Mas esse menos aqui eu posso tirar, daí eu tiro esse mais aqui e jogo esse menos para cá. Manipulação de diagrama de blocos. Isso aqui não afetou nada a nossa resposta, tá? Então aqui nós podemos tirar. Manipulação de diagrama de blocos, assunto lá dos sinais 2. Tá? Só que aqui ainda era para ser mais, né? Então eu posso colocar o mais aqui, ó. Aqui. E jogar o menos 1 para cá, ó. Pronto. Agora já deixei um sistema mais na cara do como eu gostaria. Tá? Mas eu comentei agora há pouco que nós estamos projetando um controlador do tipo proporcional. O controlador, a saída do nosso controlador, nós vamos atuar como já diz o nome, no atuador. O que é o atuador? É a nossa válvula, abrindo e fechando a válvula. É ali que nosso controlador vai agir, dando comando para essa válvula abrir ou fechar. Portanto, se nós queremos um controlador do tipo proporcional, que é aquele KC constante do controlador, nosso sistema original, aqui está a válvula, né? Esse daqui é a nossa válvula. Então, o nosso controlador, nós vamos colocar aqui, ó. Aqui é o controlador. Como é proporcional ao nosso KC. Então, se nós, agora, desse diagrama que nós redesenhamos para esse, só estamos redesenhando, mantendo a mesma estrutura, só desenhando o mesmo desenho, só que colocado uma disposição diferente, né? Então, a atuação está no atuador, no ΔV, aqui é o ΔV. Então, o nosso controlador está aqui, ó. Esse é o posicionamento do nosso controlador. Ele veio parar aqui. Observe, por que a gente precisou fazer essa alteração? Porque a gente está projetando um controlador para rejeitar a perturbação. A gente não está fazendo um controlador para a referência. Se nós estivéssemos projetando um controlador para a referência, nós teríamos zerado a perturbação aqui, tá? É isso que sumia, e ficaria esse o canal direto e a realimentação unitária. Esse mesmo sistema, quando a gente projeta para rejeitar a perturbação, a gente está anulando aqui, e agora a gente está redesenhando, porque para a perturbação, o controlador na malha direta, ele vai aparecer na realimentação. Apareceu aqui o controlador, tá?
Então a estratégia difere um pouquinho na disposição aqui do diagrama de blocos, tá certo? Tá. Bom, agora isso, tá aí. Agora vamos projetar nosso controlador, seguindo as regras que nós já trabalhamos anteriormente. Lugar das raízes, temos um sistema, tá pessoal? O que foi novidade foi o que nós fizemos até agora. Daqui para frente, a gente já sabe fazer. Então a gente tem uma relação saída, né? Vou colocar mais aqui na ponta para delta ômega lá. Saída por entrada, só a gente obter essa função transferência. A gente vai pegar o denominador dela, que é o nosso polinômio P de SK, separar no polinômio A de S, B de S e segue para frente, tá? Do jeito que a gente já fez. Então, como que a gente faz aqui para achar o sistema ômega de S, a saída pela entrada, né? Nossa função transferência, essa aqui é a função transferência de malha fechada, né? Lembra? Só eu vou fazer esse delta P aqui inicialmente para cá. Daí a gente faz exatamente igual. Depois, vocês concordam comigo, né, que isso daqui é o sistema que a gente está habituado? Faz isso daqui e depois é só pegar esse resultado e multiplicar por menos 1, que aí a gente tem equacionado esse menos 1, né? Então, ao fazer isso, a gente tem canal direto dividido pelo canal direto dividido por 1 mais canal direto vezes o que tem na realimentação. Então, o canal direto está lá, 120 dividido por 1 mais 20 vezes S, dividido por 1 mais canal direto, 120 dividido por 1 mais 20 vezes S, vezes realimentação. Vou começar por aqui. 1 menos 2 vezes S dividido por 1 mais S, vezes 1 sobre 1 mais 0,1 S, vezes KC, nosso controlador. Aí. Agora a gente equaciona isso aqui. Isso aqui vai dar isso aqui passa multiplicando aqui em cima, né? E depois isso aqui vai cortar com isso, esses dois vão passar multiplicando lá em cima. Eu já estou acelerando um pouco aqui, tá? 120 vezes 1 mais S vezes 1 mais 0,1 S. Tá? Isso aqui é o número que vai sobrar aqui no numerador. Façam aí também para confirmando. Isso aqui passa multiplicando 1, vai ficar 1 mais 20, né? Não, 120. Mais S, 1 mais 0,1 S, mais tudo isso daqui, 120, H aqui para ganhar um pouco de espaço, cadê? Isso, 120. Eu vou colocar esse 1 vezes KC, vou colocar para frente aqui, tá? Vai ficar melhor a disposição. Vezes, porque é tudo constante, né? 1 menos 2, 1 menos 2 vezes S. Fechou. Aí. Agora, esse menos tá aqui, daí eu posso simplesmente multipliquei todo o sistema aqui por menos 1, pronto. Tô
incluindo o menos 1 que estava faltando, isso simplesmente aparece aqui no numerador, né? Bastante simples. É menos 1 multiplicado a todo esse sistema aqui, tá? Denominador, isso daqui é para sair nosso polinômio P de SK. Né? P de SK. Que a gente sabe que é um polinômio A de S mais K vezes o B de S. Bom, temos aqui, o que é agora as condições, lembrando? Os polinômios A de S e B de S precisam ser mônicos. E tudo que multiplica o K corresponde ao polinômio B de S, o que não multiplica o K corresponde ao polinômio A de S, tá? O termo de maior, o que é o polinômio mônico, né? O termo de maior grau tem que ser 1. Se nós multiplicarmos aqui, todos esses termos aqui, né? Isso vezes isso vezes isso, a gente vai ver que não vai dar mônico, porque o termo de maior grau vai aparecer um valor multiplicando que não é 1. Tá? Aqui também, termo de maior grau, aqui no caso aqui está menos 2S, né? Então vai ter problema. Tá? Então a gente tem que manipular agora, uma manipulação simples, para chegar na expressão correta. Né? Como que a gente pode fazer isso? Bom, vamos pegar o polinômio P de SK aqui, ó. Se eu pegar esse 20, levar aqui para fora, e esse 0,1 que está multiplicando esse S, levar aqui para fora, tá? Então eu vou isolar eles aqui na frente. Eu vou colocar 20, tá? Vezes o 0,1. Daí, vezes. O que vai ter agora para que eu isolei? Aliás, eu vou fazer por partes, para ficar mais claro, não confundir ninguém. Primeiro eu coloco esse 20 aqui para fora, tá? 20 vezes. Para que isso aqui seja verdadeiro, isso aqui fica 1 sobre 20. Isso aqui fica S. Certo? Vocês concordam que isso daqui é exatamente igual a isso? 20 vezes 1 sobre 20 é 1. 20 vezes S é 20. É 20S, tá certo? Então, ou eu escrevo isso dessa forma, ou eu escrevo isso dessa forma, né? Vezes 1 mais S. Então, se isso é igual a isso, fechou aqui, repito isso, e aqui tem 1 vezes 0,1S. Então, eu posso fazer a mesma coisa, vezes 0,1 vezes 1 dividido por 0,1, aí eu não afetei o resultado, mais S. Né? Então, isso daqui é exatamente igual a isso, então eu posso deixar aqui. Como está multiplicando, eu posso pegar esse 0,1 e jogar aqui na frente, né? 0,1 vezes 20 dá 2. Então eu posso trocar isso aqui. Colocar 2. E aqui, né, a gente apagou esse 0,1 aqui. Saiu da jogada. É só colocar junto novamente. 1 dividido por 0,1 mais S. Aí. Agora eu estou com um polinômio mônico. O maior grau aqui é S, é 1. S é o cubo aqui, é unitário. Né? Calma, né? Não é unitário porque tem esse 2 multiplicando ainda. A gente vai chegar lá. Tá? E vamos acertar aqui o B. Mais o B de S.
o K vezes B de S. Né? Aqui vai dar, não é mônico, é menos 2, então eu vou jogar já o menos aqui para fora. Menos 120 vezes KC vezes, daí agora eu troco aqui, vai ficar menos 1, vou apagar aqui, ó, não vai dar mais para manter isso aqui. Bom, o que nos interessa já está ali, né? Então, isso daqui a gente pode apagar. Depois eu apago mais. Como eu joguei esse menos aqui para fora multiplicando todo mundo, então eu tenho que trocar o sinal aqui, mais 2 vezes S, tá certo? Esse 2, para ser mônico, tem que jogar para fora. Então eu jogo aqui para fora, esse menos 120 se torna 240, né? Aliás, vou jogar só esse 2 para fora aqui primeiro. Então vai ficar menos 120 vezes esse 2. Vezes o 2, vezes o KC, vezes o menos 1 mais 2. Eu vou trocar, vou colocar S, menos 1 assim, só que esse menos 1 dividido por 2, né? Já que eu joguei para fora o 2, né? Fechou, né? Bom. Só que aqui eu preciso mônico, né? Se eu multiplicar S vezes S vezes S, dá S ao cubo. Mas tem esse 2 multiplicando, vai ficar 2 vezes S ao cubo. Então eu tenho que dividir todo mundo por 2. Eu posso fazer isso, mas aí eu tenho que... Lembrando que esse polinômio aqui, eu ajustei esse polinômio de baixo inteiro. Para que seja possível fazer isso, eu tenho que dividir numerador e denominador por esse 2 aqui, né? Então se eu dividir todo mundo por 2... nós teremos o nosso novo sistema. Bom, depois tem que lembrar que tem que dividir por 2 aqui em cima. Posso dividir aqui por 2, daí eu apago esse 2. Aqui. Tá? E aqui eu divido por 2. Então, quando eu divido por 2, apago esse 2 aqui também. Tá? Pronto, agora eu estou com os polinômios mônicos, né? Isso daqui é o polinômio A de S, certinho. Isso daqui para nós é o nosso K, né, que nós vamos variar. E isso daqui é o nosso polinômio B de S. Tá? O que nós precisamos fazer um pouco diferente em relação ao que nós fazíamos anteriormente? A gente precisou manipular o diagrama para adequar eles, né? Nos exercícios anteriores, acho que foi ensinado isso, que era importante fazer essa manipulação, mas acho que a gente quase não exercitou. Dessa vez já foi uma oportunidade de exercitar aqui a utilização do polinômio, tá? Bom, então diante desse polinômio, A de S e B de S, a gente pode começar a desenhar nosso lugar das raízes. Eu vou pausar o vídeo aqui para apagar o quadro e a gente não perder tempo. Dando sequência, então. Só antes que eu esqueça, esse é um exemplo que eu peguei do professor Julio Normeirico, do Departamento de Automação e Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Quando era estudante, fiz aula com ele, e ele tem umas videoaulas também colocadas na internet. Esse exemplo aqui, ele trabalha nessa mesma disciplina. Né? Então, só para registrar aqui que é um exemplo copiado da autoria dele, tá? Ou não sei se ele também deve ter copiado de algum outro, de mais alguém. Mas, enfim, a inspiração aqui para trabalhar essa questão aqui é do professor. Então, tá dita aí a referência, tá? Para não passar, não parecer que é plágio.
Então, lugar das raízes aqui. O A de S nos dão os polos, né? Então temos um polo aqui em menos 1. Esse cara aqui está em menos 1. Esse aqui está em menos 10, né? 1 dividido por 0, 1 é 10. Então isso aqui é menos 10. Vou colocar aqui, vai ser difícil manter a escala, né? Ah, não. Ficou ruim na escala. E 1 sobre 20 é um valor bem baixo, né? 0,05, acho. Vou fazer isso aqui. Vou colocar aqui o menos 1 sobre 20, né? Dá 10, dá 0,05, né? E aqui, vamos colocar o menos 1 aqui, não vai dar para colocar em escala. E o menos 10 aqui. Tá? Os três polos, polinômio A de S. Polinômio B de S são os zeros. Um zero em mais 0,5. Aqui, né? Mais um meio. Bom, KC. O nosso K, olha que interessante de novo. K vale menos 120 KC. O KC é a nossa variável de controle, que é onde atua na válvula, né? E o K que nós trabalhamos aqui, ele vale menos 120 vezes o nosso KC. Né? Como que é, o que é o KC? A gente está considerando positivo isso. O KC positivo é fechar a válvula. Daí o KC ele varia de 0 a um valor positivo, de 0 a 100%, por exemplo. Tá? 0, a válvula está totalmente aberta, e 100% ela está totalmente fechada. Tá? Então, quando nós atuamos positivamente, nós fechamos a válvula, ou seja, nós diminuímos a vazão do sistema. Logo, a variável de saída cai. Então, por uma atuação positiva da válvula, fechar é positivo, a resposta do sistema diminui. Então, ao contrário, por isso esse negativo da atuação, tá? Da constante de ganho K. Tá? Então, nesse caso, o ganho K aqui se torna negativo por um KC positivo de atuação, considerando então que a válvula aberta é 0 e a atuação KC positiva é de 100% e a válvula fechada. Isso resulta nessa expressão aqui, tá? Bom, se o K é negativo, lembrando lá do nosso sistema, aquele somatório dos ângulos dos polos menos os ângulos dos zeros, né? Os ângulos dos polos menos o somatório dos ângulos dos zeros, lembra, isso poderia ser igual a 0 ou menos 180 graus. Nesse caso, como o KC é negativo, o ganho K é negativo, nós temos aqui igual a 0 graus. A gente já desenvolveu esse raciocínio aqui. Quando isso acontece, a gente fica com o lugar das raízes ao contrário do que nós tínhamos anteriormente. Aqui se torna o lugar das raízes,
À esquerda, o número ímpar não é mais lugar das raízes. Aqui se torna lugar das raízes. Aqui não é lugar das raízes. E aqui é lugar das raízes. Quem não está recordado isso daqui, recupere uma das primeiras aulas sobre lugar das raízes. Vai estar explicado quando que era igual a zero, igual a menos 180 graus aqui, tá? Então, a gente já definiu o lugar das raízes sobre o eixo real, o segmento do lugar das raízes sobre o eixo real. Tá? Agora, quais são as assíntotas? Temos 3 polos finitos, um zero finito, então, portanto, 2 assíntotas. Duas assíntotas, né? Bom, 2 assíntotas, ou elas estão, entre elas, 180 graus, ou elas estão na horizontal ou na vertical. Ficou claro, né? Como lá é lugar das raízes e lá é lugar das raízes, a assíntota já está assim, né? Está na horizontal. Nos outros exercícios, lembra? Nunca era lugar das raízes para lá, nunca era para cá. Então, quando eram 2 assíntotas, elas ficavam na vertical. Porque agora o ganho é negativo, elas ficam assim, né? Bom, então, esses 2 polos aqui, daí dá para fazer os pontos de entrada e saída sobre o eixo real. Dá para calcular isso. A gente não vai fazer agora para não perder muito tempo. Já vou colocar o comportamento direto nesse lugar das raízes. Esses 2 polos, esse polo aqui vai buscar o zero lá no infinito. Tá? Esses 2 polos aqui se juntam e vêm para cá. Daí um polo busca esse zero, o outro polo vai buscar o outro zero lá no infinito. Né? Então, esse polo, aquele zero no infinito, se juntam, um vem para esse zero, o outro vai para o outro zero lá no infinito. Em lugar das raízes fica dessa forma aqui. Né? Então, o que nós temos agora? Manipulando agora o valor do ganho K, esse K aqui não, esse K se a gente está manipulando, K que está indicado é esse aqui. Se nós queremos olhar lá no atuador depois, a gente tem que dividir por menos 120 para achar o KC real, tá? Se nós estamos trabalhando com ganho K real, veja o que acontece. Vou colocar aqui novamente o nosso sistema em malha fechada. Vou apresentar aqui em cima mesmo. A movimentação do ganho K, ela nos dá a movimentação desses polos aqui para uma variação desse 120 kc aqui. Estou variando esse valor, como estão se comportando as raízes desse polinômio aqui, né, que é do denominador. Isso aqui é o lugar das raízes, né, malha fechada. Mas em malha fechada, nós ainda temos esses 2 zeros aqui, em malha fechada, então, que são fixos. A gente pode variar o controlador à vontade, a gente movimenta só as raízes do denominador. As raízes do numerador de malha fechada, que são os zeros, são fixos. Né? Então, nós temos um zero aqui em menos 1. Tá? Antes disso, chego ali. Vamos supor que a gente tem uma variação pequena desse K, uma pequena variação de K. Quando nós variarmos um pouquinho esse K, esse polo vem um pouquinho para cá, tá? Ele vai vir para cá um pouquinho. Esse polo vem um pouquinho para cá, vem parar aqui, tá? E esse polo vem um pouquinho para cá só. Então, pode fazer esse teste. Se pegar aqui esse 120 kc, colocar ele, substituir ele por 0,1, 0,01, vocês vão ver que as raízes vão dar muito próximas desses valores aqui. Tá? Então, à medida que a gente vai aumentando o ganho K, daí eles vão se movimentando mais. Né? Dito isso, voltamos para cá. Temos um zero aqui em menos 1,
um zero aqui em 10. Ou seja, eu movimentei um pouquinho, aumentei um pouquinho o valor do ganho K, eu estou com o valor de ganho K baixo, então eu estou com um polo aqui próximo desse zero e um polo aqui próximo desse zero. Tá? Significa que para pequenos valores de K, isso daqui praticamente se anula. Tá? Se eu colocar um valor pequeno aqui de K, isso aqui vai dar alguma coisa assim. Vai dar aquele menos 120, S mais 1, vezes esse 1 mais 0,1S, dividido por, para a pequena variação de ganho K aqui, vai ficar um valor muito próximo a isso aqui, vai ficar, digamos, 1 mais 19S, vezes, digamos aqui, 0,999 mais S. Aqui vai ficar, digamos, 1 mais 0,11S. Isso, ficariam esses polos aqui. Mais alguma, talvez multiplicando mais alguma outra coisa. Então, esse valor aqui, S mais 1, é muito parecido com esse 0,99S. Isso aqui praticamente se corta. 1 mais 0,1 sobre 1 mais 0,011, isso aqui praticamente se corta. Ou seja, o sistema resultante ele fica próximo a um sistema aqui, ó, de primeira ordem, somente com esse... cadê 1 sobre 20, né? Que seria aqui 1 sobre 20, somente com esse polo aqui. Então, esses polos, esse zero praticamente se cancelam, aqui se cancela, nosso resultado fica próximo a um único polo. Esse sistema aqui se resume a um sistema de primeira ordem, se aproxima de um sistema de primeira ordem para valores baixos de K. Tá? Essa é a mensagem. Então, para pequenos valores de K, se nós dermos um degrau de carga, assim, nossa rede elétrica entrar mais consumidores, dermos um degrau de carga, tá? A frequência desse sistema de primeira o delta ômega, a frequência vai responder como um sistema de primeira ordem. Ele vai cair um pouco e vai ficar aqui, ó, um valor baixo. E ele vai ter esse erro aqui de frequência. Tá? Como que... Nossa, isso para um valor baixo de K. Como que eu posso afirmar isso? Bom, basta fazer o teorema do valor final para baixos valores de K. Então, a gente pode aplicar o limite, a gente já fez, vocês fizeram isso lá em sinais 1, sinais 2, aliás, delta ômega sobre delta de carga aqui, né? É essa a função de transferência. Para um degrau de carga, lembra? Teorema do valor final, limite, era o limite de S tendendo, do valor final de S tendendo a zero, degrau de carga é 1 sobre S, para S vezes 1 sobre S, tal. Quando nós aplicarmos isso, podemos aplicar aqui, vamos colocar direto. Se estamos considerando um KC pequeno, se o KC é pequeno, isso daqui a gente pode zerar, tá? Um valor baixo, a gente zera essa parte aqui. Se S é igual a zero, isso aqui fica zero, isso aqui fica zero, aqui em cima vai ficar, aplicando esse limite aqui de S e tal, isso aqui vai dar menos 120 vezes 1, né? Isso aqui zerou, já que S tende a zero. Isso aqui zera, isso aqui zera, isso aqui zera. Tá? Aliás, no KC não coloco não como... Desculpa, não é para anular isso aqui não. E isso aqui zera. Então aqui vai ficar 1 mais
120 vezes Kc. Né? Aliás, isso daqui não é um teste só para Kc pequeno não, tá? Isso aqui é genérico, né? Para qualquer Kc. Então, só apliquei o teorema do valor final para ver em que valor vai estabilizar o delta ômega, essa função de transferência. O limite, né? Vocês estão lembrados? Eu não quero saber quero saber a resposta do delta ômega, né? Então, eu vou colocar aqui completo, tá? Para uma entrada degrau, a resposta era, lembra? Era limite de S tendendo a zero de S vezes G de S. Isso aqui é o teorema do valor final, tá? É isso aqui. É limite de S vezes G de S. Se eu quero aplicar no delta ômega de S, delta ômega de S é o delta P multiplicado, se isso aqui é um degrau de carga, então é tudo isso daqui, se isso aqui é um degrau de carga, eu substituo isso aqui, é um degrau, se eu substituo isso aqui por 1 sobre S. 1 sobre S, eu passo multiplicando isso aqui, 1 sobre S, daí eu apaguei aqui, passei ele multiplicando, né, 1 sobre S. O teorema do valor final é limite de S vezes isso daqui. O S, esse S aqui, ó, ele se corta com esse S aqui. Por isso que eu posso, por isso que eu já fui direto aqui, né? Não detalhei esses pontos aqui, porque é o teorema do valor final já estudado em Sinais 2. Por isso que eu justamente só zerei S aqui, não fiquei considerando esse S que tinha anteriormente, né? Mas ele está presente na ideia, no cálculo, tá? Voltando aqui, nosso resultado foi esse, né? Só que aqui eu escrevi errado, isso é delta ômega direto, né? Porque eu já tenho o delta P passado para cá, 1 sobre S, que eu cortei com esse S aqui, né? Moral da história. A variação de frequência, se o K for pequeno, eu terei um erro grande, né? Porque vai ficar 120 sobre 1, vai dar um valor grande. Se o Kc for muito alto, próximo a infinito, vai dar 120 sobre infinito, vai dar zero. Então, para que eu tenha erro nulo, eu preciso um Kc muito grande, próximo a infinito. Por essa análise eu chego a essa conclusão, se o meu controlador é só do tipo proporcional. Então, ótimo, vamos colocar um Kc alto. Só que daí quando eu olho aqui para o lugar das raízes, se eu colocar um Kc alto, meu sistema vai lá para o sem plano direito e instabiliza. Então eu não consigo estabilizar esse sistema. Toda essa análise aqui é para mostrar isso, que é possível, sim, por um lado, eu olhando por um lado, para que eu só mexendo no controlador, para ter um erro nulo, eu teria que ter um Kc muito grande, 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões. Só que em termos de transitório, pelo formato do lugar das raízes, eu estabilizo o sistema e isso não vai ser possível. Né? Então, eu não tenho como ter erro nulo em regime permanente apenas com um controlador do tipo proporcional. O que fazer então? Agora a gente começa a partir... Agora é o ponto. Foi deixado claro que só com o recurso que nós aprendemos até então pelo projeto controlador, a gente não consegue atender nosso requisito de projeto. Tá? Então a gente vai ter que fazer com que esse delta ômega aqui vá para zero. Como que a gente faz para que esse limite aqui, ó, vá para zero? Eu vou escrever de novo porque eu não estou contente com esse negócio aqui de estar direto, tá? Eu vou escrever aqui de novo o teorema do valor final certinho. O valor final, o valor final, aqui no nosso caso aqui, o delta ômega de infinito, que é o valor final, né? Ele é dado por o limite de S tendendo a zero de S vezes
delta ômega de S, né? Quando a entrada é degrau. Se a entrada fosse rampa, daí é S quadrado. Se a entrada fosse parábola, S ao cubo, assim por diante, né? Quanto que vale o delta ômega por uma entrada degrau? Se a entrada dele, a perturbação for degrau, nosso delta ômega é o limite de S tendendo a zero, de S vezes tudo aquilo ali, 120 vezes 1 mais S vezes 1 mais 0,1 S, dividido por tudo aquilo ali, né? Não vou colocar tudo. E eu passo, se é um degrau, esse cara aqui, ele passa a ser a 1 sobre S. Então eu passo ele multiplicando aqui, vezes 1 sobre S. Aí esse S corta com esse S. Quando a gente aplica S tendendo a zero agora, isso daqui, né? Que se cortou, aquele S lá. E aí sim nós temos o valor final do delta. Fica com S tendendo a zero, é menos 120 dividido por 1 mais 120 KC. É isso aqui, né? Bom, eu preciso, na função transferência de malha fechada, em regime permanente, né, o tempo vai lá para o infinito, o nosso S tende a zero. Então, se eu conseguir colocar aqui um S aqui, ó, no numerador, vou trocar de caneta que está falhando muito. Se eu conseguir colocar um S aqui no numerador, nessa conta aqui, vai dar esse denominador aqui, vai ter um S aqui, ó, tá? Quando o S tender a zero, aqui embaixo vai ficar 1 sobre 120 kc, e aqui em cima vai ficar 0 vezes isso daqui, vai dar 0. 0 dividido por isso daqui, dá 0. Então, a variação vai dar 0. Então, o segredo é conseguir colocar um 0 no numerador da função transferência de malha fechada. Como que eu faço isso? Para colocar esse 0, eu pego esse controlador aqui, o KC, eu mantenho o KC, tá? E olha só, eu coloco um integrador nele aqui, um KC sobre S. Se ele é KC sobre S, agora quando eu refaço aqui o diagrama novamente, então esse KC ele vai ficar KC sobre S agora. Esse KC sobre S, isso aqui vai passar multiplicando aqui. Então esse S aqui que multiplicava toda essa linha vai aparecer aqui também, vai aparecer um S aqui. Tá? E esse 20 sobre S que eu cortei com esse cara aqui, e esses dois aqui que passaram multiplicando aqui em cima, esse S agora vai passar multiplicando aqui 1 mais S vezes 1 mais 0,1 S, que é esse 1 mais S vezes 1 mais 0,1 S. Como tem esse S multiplicando aqui, esse S vai aparecer aqui. Então, ao colocar o integrador aqui no controlador, fazer 1 sobre S aqui, ou KC sobre S, quando eu faço a malha fechada, esse S vai aparecer aqui no numerador. Quando eu consigo colocar esse S aqui no numerador, eu faço com que o erro vá para zero. Então, se eu quero anular um erro em regime permanente, eu preciso colocar o integrador aqui no controlador. Ou, se não for possível, colocar aqui um S na zero. O S na zero está aqui. Eu posso colocar um zero muito pequeno aqui, que daí eu vou ter um erro muito pequeno. Se eu quero um erro nulo, eu coloco o zero realmente aqui. Tá? Então, ao fazer isso, já refazendo aqui direto, né, função transferência de malha fechada, meu novo polinômio P de SK fica assim, ó. O que aconteceu? Aumentou um S aqui, ó, no polinômio A de S.
Ele já era mônico, né? Já era 1, então não vai afetar, a gente não precisa fazer outro desenvolvimento a mais aqui. Então só aconteceu isso, só aumentou um polo aqui. E aí, meu novo lugar das raízes deixa de ser aquilo ali. Então agora continua com aquele 0, continua com esse polo aqui, esse outro polo aqui, e outro polo lá. Né? Só que agora entrou, no lugar das raízes, no ADS entrou mais um polo. Temos 4 agora. 1, 2, 3, 4. Um polo aqui na origem. 1, 2, 3, 4. Né? O polinômio B de S não alterou, continua aqui. Então o lugar das raízes ficou para cá, do jeito que era antes, a gente continua com aquele KC. Aqui não é mais lugar das raízes, aqui é. Aqui deixa de ser. E aqui passa a ser lugar das raízes. Agora nós temos 4 polos finitos, um zero infinito. Temos 3 assíntotas, estão distribuídas em 120 graus. 120 graus, a gente já sabe, ou é assim, ou é assim. Né? Ou é assim, ou assim. Como aqui é o lugar das raízes, então ela vai ser para lá e vai ser para cá. Aonde é que está a assíntota? Vamos achar onde que cruza o eixo real, onde que a assíntota cruza o eixo real. Cruzamento pelo eixo real. Tem que fazer aqui, não tem isso resolvido aqui, né? Somatório dos polos menos o zero dividido pelo número de polos e zeros. Então, menos 10, com menos 1, com menos 1 sobre 20, com menos 0, menos o somatório dos zeros, 1 meio, dividido por 4 menos 1, 3, né? Isso daqui dá menos 11 alguma coisa, bota menos 11, com mais meio, dá em torno de 10,5, dividido por 3, vai dar, chutando mais ou menos 3,5, uma conta aproximada aqui, né? Se isso aqui era menos 1, isso aqui é menos 10, isso aqui é menos 1 sobre 20, então digamos que esteja por aqui assim. Então a assíntota vai estar alguma coisa aqui. Resultado. Esses dois polos se juntam. Dá para achar o lugar de entrada e saída das raízes, para a gente não perder tempo. Esses dois polos aqui se juntam, fazem isso. Vai para lá. Tá? Esses dois polos vão se juntar em algum ponto aqui. Vem para cá, vem para cá. Um vai seguir aquela assíntota para lá. E outro vai seguir aquela assíntota para lá. Então o lugar das raízes vai ficar assim agora. Tá? Lado bom da história é que com esse sistema aqui, nós não temos mais erro em regime permanente. A gente zerou o erro. Tá? Mesmo para valores baixos ou valores altos de K. Né? O problema é que a resposta do sistema agora, ela ficou, o transitório dela ficou mais lento. Por quê? Olha como nós tínhamos antes os polos dominantes, o polo dominante aqui. Ele estava mais afastado aqui do eixo real. Ele vinha para cá, eu tinha essa faixa aqui para variar o ganho K, né? Então eu tinha um sistema mais rápido. Agora, os polos dominantes, que são esses dois aqui, eles vieram mais próximos aqui ao eixo imaginário, quando eu mudei isso. Então, eu deixei o sistema mais lento. Consegui ter erro nulo em regime permanente, porque eu tenho um polo na origem. Então, eliminei o erro em regime permanente.
mas os polos dominantes são aqueles polos que estão mais próximos ao eixo real, aqueles são os não dominantes, estão mais afastados, então eles não têm muito impacto na resposta do sistema. Esse aqui também tem pouco impacto na resposta do sistema, quem domina são esses aqui. Para pequenos valores de K, o sistema pode até ser aproximado do sistema de primeira ordem, porque esse zero mata esse polo. À medida que a gente aumenta o ganho K, esse zero fica fixo, né? E esse polo vem mais para cá, aquele lá vai mais para lá, aí já não dá mais para dizer que é um sistema de primeira ordem. Aí, quando está aqui, por exemplo, o zero está lá e esses polos são dominantes, aí a gente vai ter esse tipo de resposta. Só que aqui, por uma pequena variação do ganho K, a gente consegue deixar no máximo, mais rápida possível a resposta aqui. Depois eu começo a aumentar o ganho K, deixo mais oscilatório e deixo mais lento. E se eu aumentar um pouquinho mais o ganho K, já instabiliza o sistema. Então a margem de variação do valor de ganho K é pequena, diminuiu, já posso estabilizar rápido, e ainda o sistema ficou mais lento. Então, atendi um requisito de projeto que era eliminar o erro em regime permanente. Mas agora, se eu quero um novo requisito, eu quero mais, né? Eu quero também uma resposta transitória melhor, eu quero um tempo de resposta, um tempo de assentamento mais rápido que isso. Então, só com esse sistema aqui eu não vou conseguir, eu vou ter que melhorar esse sistema aqui, esse controlador. Né? Bom, pessoal, essa videoaula já está bastante estendida, né? Passou bastante tempo, achei que ia conseguir passar esse conteúdo um pouco mais rápido. Mas valeu a pena aqui trabalhar, que foram muitos conceitos revisados aqui e muito conceito novo apresentado. Tá? Em resumo, quando nós queremos erro nulo em regime permanente e o nosso sistema, a planta, né, o modelo da planta, que dá as funções de transferência da planta, não proporcionam esse erro nulo em regime permanente, né? O que é proporcionar? Por exemplo, esse integrador poderia, de repente, estar aqui dentro. Se aqui tivesse isso aqui vezes S, aí ele já naturalmente ia rejeitar a perturbação. Não é um caso. Nós precisamos aqui, nós desenvolvemos toda a análise e verificamos que não ia conseguir dar erro nulo em regime permanente, tá? Por um ganho de K pequeno. Por um ganho K grande, nós conseguiríamos. Só que daí o sistema ia instabilizar, então não ia funcionar de qualquer forma. Aí a gente colocou, quando a gente precisa anular erro em regime permanente, a gente coloca integrador na planta, no controlador. E aí a gente viu por que anula? Porque ele joga um S no controlador, o controlador está no denominador. Mas quando a gente faz o sistema de malha fechada, aquele S do denominador aparece no numerador de malha fechada também. Aparece aqui e aparece aqui também. Quando a gente aplica o teorema no valor final, ou seja, tende S a infinito, a gente vê que esse S a zero, zera aqui o numerador, portanto, zera a variação, zera a perturbação, rejeita a perturbação. Então foi o caminho. O lado negativo dessa história é que a resposta transitória piorou. A gente melhorou o erro, só que o sistema que era mais rápido, ele estava mais afastado do eixo real, agora ele ficou mais próximo ao eixo imaginário. Ele piorou a resposta, ficou um sistema mais lento. Né? E agora, como melhorar esse transitório, a gente vai ver na próxima videoaula, que é a contribuição angular que o controlador precisa. A gente vai definir agora os requisitos de resposta transitória e ver qual a contribuição angular que o controlador precisa dar. E agora, daí a gente vai projetar o restante do controlador. Tá? Esse aqui foi um controlador integrador ideal, que a gente acabou de projetar, simplesmente colocando um S na origem, tá certo? Então, requisito para erro em regime permanente, basicamente isso, é colocar integrador. Às vezes acontece de que a gente não consegue na prática implementar, dependendo da estratégia que está sendo utilizada, às vezes com um POP, controlador, às vezes é ruim de colocar um integrador na origem. Então a gente não consegue colocar exatamente em zero, a gente coloca um integrador bem próximo, 0,001, por exemplo. Se o integrador não está bem na origem, mas está próximo à origem, esse valor aqui vai ficar muito baixo também. Quando o S tender a infinito, isso aqui vai dar um valor muito baixo. Quando o S tender a zero, isso aqui vai dar um valor muito baixo de qualquer forma.
e o erro vai ser bem pequeno. Não vai ser nulo, mas vai ser bem pequeno, né? Quanto mais longe aqui o polo deixar da origem, maior vai ser o erro. Enfim, esse foi o primeiro conceito um dos mais importantes que tem na disciplina. Na próxima videoaula a gente volta com a continuação do projeto aí em termos de transitório e contribuição angular do controlador. Show? Só obrigado, até a próxima.